escalas diatônicas menores. Elas não são muito usadas, são um pouco executadas, mas normalmente os instrutores, professores de música, eles passam porque elas existem, né? E como um candidato a músico, organista, musicista, como que a teoria musical ela tem que ser aplicada, tem que ser orientada, né? Explicada. E essa escala menor, ela também ela pode ser considerada uma escala relativa, porque ela também pode ser construída a partir dessas escalas maiores e também pode ser construída sobre qualquer nota também. Por exemplo, aqui tem a escala mãe de Dó maior. A única diferença dela é que a sua base tônica está no sexto grau, né, da escala maior. Aqui é a escala de Dó maior. Aqui se constrói a partir do Lá, no caso, né, que é o sexto grau. E com isso se torna a escala de Lá menor. Aqui a gente vê no apêndice do MTS que a partir dessa escala de Lá menor, né, é como se descesse uma nota, essa tonalidade. E essa tonalidade ela vai estar no sétimo grau. E aqui ela vai indo e voltando, indo e voltando. E outra observação é que essas escalas maiores, ela tem como um intervalo de terceira maior entre o primeiro e o terceiro grau, que está mostrando aqui graficamente. E é isso, o importante, um dos principais pontos, né, para a construção, relembrando, é que se constrói sobre qualquer escala, sobre qualquer nota, a partir do sexto grau daquela escala primitiva. A armadura de clave. Então, essa armadura de clave, ela vai estar no começo daquela pauta, né, daquela primeira pauta daquela música, e as informações que nela tá vão servir para toda a música, né? Ela tem primeiramente sinais de alteração ou os acidentes, ou seja, indica que aqueles acidentes, por exemplo, se tiver um Si acidentado, que no caso é a escala de Fá maior, quer dizer que todos os Sis, eles vão ser bemolizados, né? Eles precisam ser bemolizados. Só que pode acontecer de algum Si ele não ser e ter a figura do Bé quadro, né? Para cancelar aquele acidente, aquele efeito de acidente do bemol, naquela nota Si. E aqui a gente tem as tonalidades, né? A gente pode identificar essas tonalidades a partir da armadura de clave. E outra coisa, lembrando que a armadura de clave, ela também vai ter o compasso, após a armadura de clave, aliás. A fórmula de compasso, né? Por exemplo, aqui 4x4, tá quase empregada aqui nessa armadura de clave. Aliás, vai estar após, né? Essa informação muito importante também, né? Que é se saber que já foi também explicado. Por exemplo, voltando à questão da tonalidade, dos sustenidos, eleva-se um semitom, né? A partir do último sustenido. Por exemplo, o último sustenido aqui é um Ré. E quando se eleva um, fica a escala de Mi maior. Lembrando que é só Mi maior, essas escalas com sustenidos. A gente só pronuncia a primeira nota da tonalidade, né? Aquela nota tônica. E em seguida o nome maior. E aqui a tonalidade em bemol, né? Eleva-se uma quinta. Ou seja, quando a gente olha aqui para essa armadura, aqui tem um Ré, né? Então, o bemol anterior, ele vai ser o Lá, ou seja, essa tonalidade, ela vai ser em Lá bemol maior. A gente tem que pronunciar o bemol. Essas tonalidades, elas também podem estar simplificadas e cabe a esse músico saber identificar. A questão dos acidentes. Já foram vistos que os acidentes, esses acidentes, eles vão ser os sustenidos e os bemóis. Agora, aprofundando um pouco sobre esses acidentes, o MTS ele traz aqui alguns pontos sobre esses acidentes, ou seja, vão ser os acidentes fixos, ocorrências de precaução. Os fixos vão estar na armadura de clave, ou seja, nesse hino aqui 5/8 do inário em Dó, a gente vê que
é que possui dois acidentes, né? Na tonalidade maior, ou seja, esse hino ele vai ser composto por notas sustenizadas. Ele vai ser um hino mais agudo também, né? Por causa desse sustenido. E aqui vai ter dois sustenidos, o Fá e o Dó. Quer dizer que todo Fá e todo Dó que tiver nesse hino, seja na altura que tiver, na voz que tiver. Também vão existir os acidentes ocorrentes e eles vão aparecer no decorrer de um trecho, né? Lembrando que ele vale somente dentro daquele compasso, ou seja, vai ter duas situações. Ou no próximo compasso vai ter um B quadro dizendo que aquele acidente não é aquela nota não é mais acidentada, ou o próprio músico ele vai reconhecer, né? Porque ele vai valer somente dentro daquele compasso. E aprofundando um pouco mais. Por que vai ter só naquela nota? Porque na maioria das notas não precisou, né? Precisou ter só naquela. Se aquela não tivesse, ficava um som não harmonioso, ficava fora daquele ritmo, né? Então aquele som ele precisou ser acidentado, somente aquele som. E também pode ter mais de um acidente de precaução nos hinos. E também pode ser em qualquer voz, né? Em qualquer altura daquela nota. E o último tipo de acidente, que é o de precaução, que é usado para evitar erro na leitura. Por exemplo, em um trecho onde tem muitas notas que não vão possuir aquele acidente, o músico ele pode se confundir, né? Pensar que aquela pode ser natural. Então esse acidente ele vai estar aí para lembrar, né? Para associar que aquela nota ela vai ser acidentada. A tonalidade. Tonalidade ela é uma série de sons. Por exemplo, a gente tem o hino 138. Então, o hino 138, ele é um hino que ele vai possuir três acidentes, né? Acidente no Dó, no Fá e no Sol. E a tonalidade dele é um Lá maior. A gente vai eu vou executar aqui ele na sua tonalidade normal. Então, eu executei ele e dá pra perceber que essa tonalidade, ela dá uma forma mais aguda, né? Pra esse hino, pra essa partitura. E se a gente mudar de tonalidade, vai ser completamente perceptível. Porque vai, ou vai ser uma tonalidade assim mais grave, né? Ou se a gente coloca na tonalidade sem acidente também, vai ficar um som muito desagradável. Por exemplo, esse hino em bemóis, mesmas notas bemolizadas, ficaria assim. E aliás, se acrescentou mais uma que foi o Ré bemol, ou seja, se mudasse de tonalidade, além de aumentar o número, né, de notas, ficaria muito perceptível. E quando se toca em orquestra, toda essa orquestra ela tem que tocar na tonalidade igual, né? Exceto aqueles instrumentos que não são em dó, né? Mas se mudar de tonalidade, também fica muito sem ritmo, né? Fica sem harmonia aquela orquestra. O que é que acontece? Na maioria dos hinos, a última nota daquele hino, ela vai terminar naquela nota tônica, que é aquela da tonalidade. Por exemplo, esse hino 138, a tonalidade dele é Lá maior. Então, ele termina aqui no Lá. E é o que acontece na maioria dos hinos. Agora vai ter hinos que eles não vão terminar nessa nota tônica. Por exemplo, um exemplo que o MTS traz, que é o hino 15. A tonalidade dele é Si bemol maior, como a gente pode ver aqui, né? A gente desceu uma quinta e descobriu a tonalidade. Só que ele termina em um Fá. Ou seja, essa nota tônica ela não vai estar no soprano. Ela vai estar na voz do tenor. Então, isso pode acontecer em muitos hinos também.
Aqui a gente tem uma representação dessas tonalidades, né? Só que não é o nome da tonalidade que está na sequência, mas sim a construção dessas escalas na armadura de clave. É a construção desses acidentes. Por exemplo, desse lado aqui é sustenido e aqui bemol. Aqui a gente vê que vai se adicionando nesses sustenidos, tudo. E aqui tá as suas respectivas tonalidades. Aqui na de Dó maior tem até um B quadrozinho para dizer que não tem nenhum acidente, né, nessa tonalidade. Uma coisa muito relevante também é que vão existir 3 escalas de Dó. Tem a de Dó maior, Dó sustenido maior e Dó bemol maior. E, por exemplo, a de Dó não vai ter nenhum acidente. Vou executar aqui. Aqui não tem acidente. Né? A de Dó maior. Seu arpejo. Seu acorde. A de Dó sustenido maior. Lembrando que o sustenido do Mi, como não tem essa notinha preta, esse acidente vai ser aqui no Fá natural. E a de Dó bemol maior, né? Lembrando que o bemol desse Dó vai ser no Si natural, então a gente começa, né, por essa tônica. E essas são as escalas de Dó.